colocar lá no Maestro para quem quiser assistir depois, né, poder ter acesso, já que algumas pessoas provavelmente não vão conseguir ter acesso agora, não estão conseguindo entrar agora e tal. Então vamos lá, a nossa aula vai ser sobre funções. Então, na página 100 da Bienal 2, a gente tem sobre funções. A nossa última aula ela foi sobre equação do segundo grau, tem vídeo lá no canal falando sobre equação do segundo grau, e também tem vídeo sobre funções. Depois eu mando o link lá para vocês darem uma olhada nesses vídeos sobre funções, que é importante para vocês se situarem em alguns aspectos sobre funções. Aí é bem interessante para vocês aprenderem. Eu vou dar uma entrada aqui no livro-texto de vocês para falar sobre funções dentro do livro-texto, por causa simplesmente da facilidade, da quantidade de coisas que o livro-texto tem para a gente, tá? Então, iniciando aqui, a gente tem o seguinte, ó. Primeiro, a notação da função, a gente vai escrever ou y ou f de x, tá? Essas são as duas formas que, geralmente, uma função ela vem abordando. Ou é y ou é f de x aqui que vai aparecer. A nossa notação tradicional é f de x, e o y é a notação mais, digamos assim, menos formal para ela. Tá? E aí vai ter um exemplo aqui no livro texto que vai falar sobre a função. E aqui é interessante a gente atentar ao seguinte: uma função ela pode ser escrita por uma regra, tá? E a gente pode definir, por exemplo, que uma função ela é y igual a x mais 3. Isso aqui é uma função. Mas uma função também pode ser escrita como sendo um gráfico. E aí eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos essa conversão, né? Como a gente transforma a função de uma modalidade em outra, de um gráfico para outro. No caso, a gente tem que y igual a x mais 3, mas ela pode ser escrita também como um gráfico. Uma outra forma de escrever uma função é na forma de tabela. A gente pode enumerar os dados e montar uma tabelinha com os dados que a gente vai transformar isso em uma função. E aí, claro, toda função, toda tabela pode ser transformada em gráfico, basta a gente considerar uma das variáveis como sendo x e a outra variável como sendo y. Lembrando para vocês que o x, no gráfico, ele vai ser o eixo horizontal e o y vai representar o eixo vertical, porém isso pode ser mudado, tá? Se a gente quiser, a gente pode definir horizontalmente o eixo y e pode definir verticalmente o eixo x, porém, né, como já é de costume, como já é uma prática, a gente sempre coloca o eixo x como sendo o eixo horizontal, e aí é para a gente ficar aí com isso, para ser uma definição mais abrangente. Bom, dentro do estudo de tabelas, gráficos e funções, a gente tem uma definição chamada de par ordenado. O que é um par ordenado? Um par ordenado é uma dupla de valores, tá? Em que nós indicamos o primeiro valor como sendo o x e o segundo valor como sendo o y, tá? E aqui a gente pode levar em consideração uma coisa bem interessante. Por exemplo, quando a gente tem o par ordenado 1960 e o 3, isso significa dizer que o x é 1960 e que o y é 3. E existe uma definição bem interessante para o par ordenado que diz o seguinte: se dois pares ordenados são iguais, então a primeira coordenada deles são iguais, ó, e a segunda coordenada também tem que ser igual. Em outras palavras, se eu escrevo 1963 e o outro 3 em 1960, significa dizer que esses dois pares ordenados aqui, eles são diferentes, tá? Eles não são iguais. Para que dois pares ordenados sejam iguais, eles precisam ser exatamente iguais, tá? As coordenadas têm que ser as mesmas. Se uma das coordenadas estiver trocada ou tiver outro número no lugar das coordenadas, elas não serão iguais. Só recapitulando,
cada número ou cada letra dentro do par ordenado a gente chama de coordenada, tá bom? Então, por exemplo, quando nós temos o par ordenado 3 e 2, a gente diz que o 2 ele vai ser aqui nesse caso a segunda coordenada e o 3 vai ser a primeira coordenada. Por exemplo, se nós tivermos aqui 3x mais 3x e o 2, significa que o 2 é a segunda coordenada e o 3x é a primeira coordenada. O 3 não é a primeira coordenada, o x não é a primeira coordenada, só o 3x é que vai ser a primeira coordenada. Tá? Ambos serão a primeira coordenada. Não tem como você isolar e tirar o x daí, certo? Eles precisam ser iguais. Uma outra característica importante do par ordenado é o seguinte: se eu tenho 3x e 2 igual, sei lá, a 6 e 2, e eu preciso saber o valor do x, eu vou fazer isso aqui. Ó. Como o 2 é igual a 2, para que esses dois pares ordenados sejam iguais, o 3x tem que ser igual a 6. Aí a gente monta uma equação semelhante àquela equaçãozinha de ângulos, de triângulos, aquelas que a gente vem montando ao decorrer das nossas aulas. E aí, nesse caso, é só passar o 3 dividindo. Portanto, x, nesse caso, tem que ser 2, para que os dois pares ordenados sejam iguais. Por quê? Para serem iguais, 3x tem que ser igual a 6. Então, o único número que eu ponho no lugar do x que dê 6 é o 2, porque 2 vezes 3 é 6. Nisso, a gente tem, então, o par ordenado, que é importante para a construção, então, das funções. Então, uma função de A em B é uma função que retira valores de um conjunto A, seria o primeiro conjunto, seria o conjunto dos x, tá? E os resultados da nossa função tem que estar em B, seria o conjunto dos y da nossa função. Seria em que, quando eu pego um par ordenado, a primeira coordenada vai estar em A e a segunda coordenada vai estar em B. E aí nós temos uma coisa importante. Ó. Todos os pares x e y no conjunto F são tais que o x pertence ao A e o y pertence a B. E para cada x de A, ele tem que corresponder a um único f de x, ou seja, a um único y, que aí vai gerar um único par ordenado x e y. Se eu não tenho essa definição, a gente teria aí vários outros valores, e aí a gente não teria uma função, a gente teria o que nós chamamos de relação de x em y. Quem que é o raposo que chegou agora? É o Léo? Deve ser o Pedro. É o Léo Raposo? O que entrou por último agora? Esse aqui? É o Pedro Cor. É o Pedro? Ah, bom. Então, deixa eu ver. O Léo não está aqui na aula, né? O Léo deve estar dormindo. Mas ele foi o primeiro a responder aqui. Aí ele voltou a dormir. Eu vou mandar aqui para ele. Então, vamos lá. Raposo, estou aqui. Então, continuando, né? Então, a nossa função ela vai ter pares ordenados. Primeira coordenada vai representar o x, a segunda o y, e aí nós podemos montar tabelas de valores com esses dados, e a partir dessa tabela montar, então, outras formas de se obter resultados das funções. Aqui, só para deixar claro para vocês, ó, se nós considerarmos o x aqui, ó, nós vamos ter o conjunto A, que é o primeiro conjunto, ó. Vou pegar todos os valores de x no primeiro conjunto, e o conjunto B, que seria o segundo conjunto, ó. Aí eu poderia escrever o B tanto nessa forma aqui, ó, eles são valores de y entre 2 e 10, mas eu poderia escrever o B também como sendo os valores 2,5, 3, 3,7 e assim por diante. Só que essa forma de se escrever não considera todos os valores de B, tá?
Então, a gente pode escrever de algumas formas diferentes e a gente vai ver isso no decorrer da aula. Mas vamos para o que interessa agora, que é entender a função não só como tabela, mas também como regra, né, como notação. Bom, vamos considerar o par ordenado 1963. E aí, lá no enunciado, lá em cima, se a gente tivesse lido lá, a gente ia encontrar que essa informação é referente ao quê? A quantidade de pessoas no mundo, em bilhões, no ano de 1960. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O que eu quero que a gente aprenda agora é o seguinte: dada uma função como, por exemplo, essa função, y igual a x ao quadrado menos 3x, nós conseguimos calcular os vários valores da nossa função, tá? Aqui a gente pode escolher qualquer valor, ou as questões elas podem indicar os valores para a gente. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a nossa questão aqui, ela deu o valor de 10, deu o valor de 4, o valor de 3, 2, 1, 0 e menos 0,1. São esses valores aqui que a nossa funçãozinha indicou para a gente aqui, já está até resolvido na Bienal aqui para vocês verem. Bom, se o x vale 10, quanto que vai valer o y nesse caso? É bem simples. Aonde tiver o x, ó, aqui nós temos, ó, x quadrado menos 3x, eu vou colocar, ó, 10 ao quadrado menos 10, 3 vezes 10. E é só resolver essa conta básica, ó, 10 ao quadrado 100, 3 vezes 10, 30. E aí subtrai 100 menos 30, 70. Isso significa que se o x for 10 nessa função, obrigatoriamente o y vai ser 70 e eu obtenho o par ordenado 10, 70. Se o x for 4, eu vou colocar no lugar do x o 4. Então vai ficar, ó, x quadrado menos 3x fica 4 ao quadrado menos 3 vezes 4. 4 ao quadrado 16 e 3 vezes 4, 12. Portanto, o resultado disso, 16 menos 12, é 4. Então, se o x é 4, o y é 4, e aí eu tenho o par ordenado 4, 4. E isso aqui é interessante, deixa eu dar um zoom aqui para aumentar, né, ficar melhor para vocês verem. Isso aqui é interessante por quê? Porque qualquer que seja o valor de x, ó, x igual a 3, eu sempre posso usar a mesma regra para obter os valores de y. E então eu monto a minha tabelinha de valores. Olha, tem o meu XY aqui. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu criar um exemplo novo. Vamos pegar um exemplo bem simples. Pense comigo que a nossa função é y igual a pegar bem simples, ó, x mais 1. Então, se eu tenho uma função que é x mais 1, eu posso montar uma tabela de valores de x e y. Para todo valor de x, eu posso, então, obter o valor de y. De maneira bem simples, eu posso vir aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Só para a gente entender como que é o conceito. Então, se eu quero saber o valor de y, eu venho e coloco o x aqui, ó. Se o x é menos 1, o y vai ser menos 1 mais 1, ou seja, 0. Se o x é 0, então vai ficar 0 mais 1, o resultado é 1. Se o x é 1, então vai ficar 1 mais 1, 2. E se o x é 2, vai ficar 2 mais 1, 2 mais 1, que dá 3. Então, a gente consegue obter vários valores diferentes para a nossa função. E outra coisa que é interessante, a partir do momento que eu monto a nossa tabelinha, eu posso vir aqui e criar, então, um gráfico para a minha função. Vou pegar aqui, criar aqui um gráficozinho bem simples para vocês entenderem aqui o processo de criação do gráfico. Então, eu venho aqui e faço o eixo X e o eixo Y, tá? Ó, X e Y. Os valores de X são menos 1, vamos dizer que aqui é o menos 1, 0, que é aqui, o 1, o 2 e só, né? O 1 e o 2, 0, menos 1, 0, 1 e 2. E no eixo Y nós temos 0, 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3 aqui para o eixo Y. Para eu montar o gráfico, eu venho e ligo os pontos. Ó. O X é menos 1 e 0, ó. Primeiro ponto, ó.
menos 1 e 0, então vai estar aqui, menos 1 e 0. O segundo ponto é o 0 e o 1, então 0, 1. Terceiro ponto é o 1 e o 2, eu venho aqui e digo, ó, x é 1, y é 2, terceiro ponto. Quarto ponto é o 2 e o 3, então eu venho aqui e ligo 2 com o 3. Aí eu tenho, então, os pontos. Depois é só eu passar o gráfico da função. Eu venho aqui e ligo todos os pontos. Então, eu tenho aí o gráfico da minha função. É bem simples montar o gráfico. Se eu tenho a fórmula da expressão, eu monto a tabela, depois eu monto o gráfico, para seguir esse passo que não tem como a gente errar. Nesse contexto, também é importante a gente dizer o seguinte, que x ela é a variável independente da nossa função, porque qualquer valor que eu ponho para x, ele vai ser assumido para resolver a minha função. Uma outra coisa que eu tenho aqui é que o y é a variável dependente, tá, do nosso sistema, porque y depende da variável de entrada, onde eu coloco os valores, eu indico os valores, e y é a variável, porque a variável que eu tenho que calcular depois para poder obter o resultado. E disso assim a gente tem a nossa função. Dando continuidade, então, ao estudo de funções, essa seria a aula 17, e agora a gente vai entrar na aula 18, ó. Essa aqui é a aula 17, é bem simples, é só a gente entender que existem pares ordenados, as funções, tabela, e agora a gente vai para a aula 18 e 19, que são os conceitos relacionados à nossa função, tá? Para isso, deixa eu dar continuidade aqui. Primeiro, a gente, né, escrevemos que existem os conjuntos A e B, que é o conjunto do X, que é o A, e o conjunto do Y, que é o B. Depois, a gente tem o seguinte, ó, esses conjuntos, o A e o B, ó, conjunto A e o conjunto B, a gente tem algumas definições importantes para ele. Então, ó, se o conjunto A é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, o conjunto B é o conjunto 0, 1 até o 6, e o conjunto, a nossa função é o conjunto 1, 5, ou seja, o 1 se conecta com 5, 2, 5, então 2 se conecta com 5, 3, 5, 3 se conecta com 5, e o 4, 5, que é o 4 se conecta com 5, então a nossa tabela de valores vai ser essa, ó, 1 com 5, 2 com 5, 3 com 5, 4 com 5. E aí nós podemos montar esse diagrama para relacionar essa nossa função. Uma coisa importante aqui é que nós chamamos o conjunto A, tá? O conjunto A, ele é definido como sendo o domínio da função. Ok? Vocês vão encontrar isso na apostila aqui, ó. Conjunto A é o conjunto chamado de domínio, ó. A e B são chamados nessa ordem de A, domínio, e o B é chamado de contradomínio da função. O domínio é onde eu tiro os valores de y, de x, e o contradomínio é onde eu obtenho, né, os valores de y. Aí vamos continuando. Ó. Aqui nós temos um outro exemplo, bem parecido, só que a minha função muda. Ó. O 1 se relaciona com 1, observe, ó, 1 com 1, 2 com 0, ó, 2 com 0, existe uma seta que liga eles, o 3 com 1, e o 4 com 4. Aí nós podemos obter o diagrama, a tabela e o diagrama. Lembrando que A, domínio, ó, A é o domínio, e B, contradomínio. A gente pode escrever o domínio só com a letra D e o contradomínio com a letra C e a letra D, tá? E aí, continuando aqui do lado, nós temos mais um outro exemplo bem parecido com a nossa função, que é os pontos 1, o 1, 2 zeros e 3, 1. Tabela e diagrama. Então, observe que vai ter outros exemplos aqui que vai relacionar para a gente o a nossa função de diversas formas distintas, tá? E quais são as observações depois que a gente aprende como que relaciona as formas distintas da função? Primeiro, sendo f uma função de A e B, elementos distintos de A podem ser associados a um mesmo elemento de B, como mostra o exemplo 1 e o exemplo 2. Deixa eu ver quem foi que entrou.
Agora que o Léo entrou, hein? Ó, o exemplo 1 e o exemplo 2. Ó. O exemplo 1, observem, todos os valores de x estão relacionados com o número 5, que é o valor de b, o valor de y. Ou seja, nesse caso aqui, elementos diferentes podem se relacionar com o mesmo elemento, tá? Porém, pode haver elemento de B que não seja imagem de qualquer elemento de A. Ou seja, observem que no conjunto B aqui, ó, esses 5 valores aqui, o 0 até o 4, nenhum deles, ó, nenhum não faz parte da função. Por que não faz parte da função? Porque eles não se relacionam com nenhum elemento da função. Então, isso também pode ocorrer. Ó, não pode haver elemento de A que não esteja associado com elemento de B. Ou seja, pode acontecer isso? Pode. Mas se isso acontecer, como por exemplo aconteceu aqui nesse exemplo, o 4 está fora, isso significa que isso aqui não é função. Tá? Então, isso aqui não é função, pois não se relaciona com todos os elementos de A. Não pode haver elemento de A que esteja associado a um elemento do conjunto B que não esteja no conjunto B. Pode acontecer? Pode. Só que se acontecer isso, como acontece nesse exemplo, ó, o 4 se relacionar com o 7, e observe que no conjunto B não tem o número 7, isso significa também que isso não é uma função. Ela não está definida. Não pode haver elemento de A associado a 2 ou mais elementos de B. Elementos de B podem ser associados com vários elementos de A, mas elementos de A não pode ser relacionado com vários elementos de B ao mesmo tempo. Em outras palavras, seria isso aqui, ó. Olha só, no conjunto B, o conjunto B, ó, vários elementos daqui podem se relacionar com o 1. Isso está ok. Porém, o 2, que é o elemento de A, não pode se relacionar com 2 elementos de B. Os de B podem se relacionar com vários de A, mas os de A não pode se relacionar com vários de B, porque isso não é uma função. Nós chamamos isso de relação, não sendo função, não vale as propriedades que nós estamos estudando de funções, como aquela relação da tabelinha, a tabelinha vale, o gráfico vale, mas os efeitos que nós estaremos depois, como o cálculo da raiz de uma função, como resolver alguns problemas de funções, elas não servirão para esses casos da observação, tá? Então, a gente vai focar somente nos que são plausíveis, tá? Olha só esse exemplo. Na realização de um exame simulado, tinha 90 testes. Uma prova tinha 90 testes de múltiplas escolhas. No sistema de correção, a aplicação ou fórmula, né, a função, a nota associava a cada aluno seu número de acertos. Ou seja, se nós tivéssemos assim, nota João Alegre, significa que o João, o menino João Alegre, acertou 84 questões das 90. O que isso vai acontecer? Isso significa que, nesse caso, a nota, a gente vai ler a nota de x é y. O domínio da função é a nota que eles tiram, que pode ser de 0 a 90, tá? O nome deles, na verdade, é a nota. A função, vamos lá, o conjunto A da nossa função, ele vai ser o nome do aluno. E o contradomínio, ou seja, o y, o conjunto B, ele vai ser a nota que ele retirou na prova. De 50, pode ser que ele tire 84, pode ser que ele tire 90. Quais são as observações importantes? Nessa nota, não tem aluno com 2 ou mais notas. Por quê? Porque se você faz uma única prova, você só vai ter uma única nota. Segunda observação, não tem aluno sem nota. Por quê? Na pior das hipóteses, o cara pode tirar 0. Pode haver 2 ou mais alunos com a mesma nota? Pode. Por exemplo, se o Léo tirou, sei lá, 85 e o Pedro fez a mesma prova e tirou 85, ambos vão ter a mesma prova, a mesma nota. Pode ser que as que o Léo errou não sejam as mesmas que o Pedro errou, mas eles terão a mesma nota, não importa o que aconteça. Pode haver 2 ou mais alunos com a mesma nota na equação, só que, como eu expliquei,
eles podem ter acertado diferentes, tá? Pode haver elemento do contradomínio que não pertence ao conjunto imagem. O número 1, por exemplo, pertence ao contradomínio da função, mas será que a equação nota de x igual a 1 tem solução? Em outras palavras, seria o seguinte: pode existir elementos que não vão possuir nota associada a alunos. Por exemplo, se todos os alunos tirarem acima de 50 pontos, então, por exemplo, a nota 40, ela não faz parte da imagem, ela não faz parte do resultado, porque nenhum aluno tirou 40 pontos, todos tiraram acima de 50. Logo, nesse tipo de questão, vai existir elementos que não são utilizáveis, tá? Não são usados, mas que existem. Poderia acontecer de ser usado, mas nesse caso não for. O próximo procedimento é um procedimento que nós vamos ver aqui, que já é bastante utilizado desde o 5º ano, desde o 6º ano, na verdade, que é o gráfico cartesiano, em que nós definimos o eixo x e y, eixo x horizontal e y horizontal. Tem uma coisa que vale a pena vocês anotarem, tá? O eixo x, tá? Só para deixar isso claro para vocês, o eixo x a gente chama de eixo das abscissas, e o eixo y nós chamamos de eixo das ordenadas. Isso aqui é interessante saber, né? Porque algumas questões elas colocam com esse nome, tá? E aí a gente consegue traçar os pontos da mesma forma que eu mostrei naquele exemplo para vocês, para encontrar os valores de x e y aí na nossa função. E aí, retornando à questão do domínio contra domínio. O que é isso? Bom, domínio contra domínio e imagem da função são conjuntos que nós utilizamos nas funções. Primeiro, se eu tenho uma função f de x de a até b, de a em b, nós temos que o a é o domínio e o b é o contradomínio. Por exemplo, se eu escrevo a função f de b em a, isso significa que b ele passa a ser o domínio, enquanto que o a passa a ser o contradomínio. Então, a ordem é importante para a gente entender quem que é o domínio e o contradomínio, tá? Então, quando eu utilizo o a na frente, é o a que é o domínio. Se eu colocar o b na frente, o b que vai ser o domínio da função. E o que é a imagem da função? A imagem da função é bem simples. A imagem da função, elas são todos os pares ordenados que satisfazem a função. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Nós temos o nosso primeiro exemplo aqui. O a é o domínio, o b é o contradomínio, e a imagem da função é os pares ordenados, ó. Menos 1, 2, ó, que significa que o menos 1 se relaciona com o 2. O 0 e o 1 significa que o 0 aqui do A se relaciona com o 1 do B. 1, 2, o 1 do A se relaciona com o 2. E o 2 e 5 significa que o 2 se relaciona com o 5 do B. Todos os elementos fazem parte? Não. Observe que na imagem, ó, os elementos que fazem parte é o 1, 2 e o 5. O 0, o 3, o 4 e o 6 não fazem parte da imagem da função, somente do contradomínio. Porque, se nós olharmos aqui, ó, a coordenada 2, né? 1, 2 e 5 são as coordenadas que representam aqui a imagem da nossa função. E a gente pode montar gráfico, pode fazer várias coisas. Então, esse é o resumo de função que a gente tem para hoje. No mais, pessoal, vocês podem estar tirando dúvida comigo no grupo ou no privado. A gente vai encerrar a aula por aqui. Esse é o resumão da aula, tá? Eu aconselho que vocês estudem, só um pouquinho. Vocês leiam toda essa parte, deem uma recapitulada, para depois a gente tirar outras dúvidas referentes às aulas, ok? Alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida desse último gráfico aí, que eu não entendi. Tipo, ele já dá alguma coisa sobre o gráfico? Não. Observem que na Bienal, por exemplo, essa aqui, ó, ele dá o gráfico, entendeu? Ele te dá o gráfico para você usar para resolver.
E existem questões que ele não vai te dar o gráfico, ele vai te dar a tabela para você resolver. E tem outras questões que ele vai te dar a fórmula para você resolver. Então, depende da questão. Então, essa questão do gráfico, essa questão de outros procedimentos desse estudo, depende de qual questão ela vai te informar. Porque tem questão que dá gráfico, tem questão que dá informações de tabela, tem gráfico que vai te dar a própria função. E como eu comentei com vocês, é isso. Se você tem a função, você monta a tabela. Se você tem a tabela, você monta o gráfico. Se você tem o gráfico, você pode observar os pontos e montar a sua tabelinha. Mas aí a gente tem que ter cuidado no que a questão está falando para a gente. Ó, vamos pegar aqui. Tem mais alguém entrando aí ainda? Quem será que entrou? Bom, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte. Vamos pegar essa função aqui, ó. Esses dois gráficos aqui é o gráfico é a mesma função, essa função aqui, ó, tá? Essa daqui é o mesmo gráfico, tá? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando nós quisermos saber o domínio, que está pedindo aqui na questão 1, o domínio e a imagem, a gente vai olhar o seguinte: domínio, tem que lembrar, é o eixo x. Então eu vou olhar para o menor valor de x e para o maior valor de x. Então, aqui, por exemplo, nessa questão, ó, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais visível ó, nessa questão. O domínio é o eixo x. Então, vou olhar para o eixo x. O menor valor de x é qual? Menos 1. Tem o menos 2 aqui? Tem, mas se você observar, o gráfico acaba aqui. Ó. Ele começa aqui, na verdade. Então, menor valor, menos 1. E eu vou olhar o maior valor de x, que é o 5, pois o gráfico para no 5. Então, menor valor, menos 1. O maior valor, 5. Então, o domínio, ele é do menos 1 até o 5. Aí eu escrevo igual está aqui, ó. Deixa eu escrever aqui que vai ser melhor. Então, nesse caso, o domínio, eu vou escrever como? O domínio, ele vai ser do menos 1 e vai até o 5. Esse aqui é o valor mínimo e esse aqui é o valor máximo do domínio da minha função. Já para calcular o contradomínio, melhor, a imagem do conjunto, eu vou olhar, então, para isso daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou olhar para o eixo Y. Eu vou pegar o maior valor e o menor valor. Ah, mas a minha função, ela começa aqui e acaba aqui. Não importa onde ela começa e ela termine. Eu vou olhar sempre para o menor valor, que é esse aqui, e não esse. E para o maior valor, que é esse daqui, e não onde a função começa. O domínio, que é o eixo X, eu olho para o maior e o menor valor de X. Contra domínio e imagem, eu olho para o maior valor e o menor valor do conjunto Y, ou seja, eixo das ordenadas. Vamos voltar aqui para a questão para explicar para vocês. Então, a imagem, ó, o Y, o maior valor de Y aqui, ó, é o 3. E o menor valor de y vai ser o menos 2 aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, a imagem da nossa função, ela vai ser o menor valor, que é 2, menos 2, na verdade, o maior valor, que é 3. E aí eu tenho o conjunto domínio e o conjunto imagem da minha função. É só isso. Alguma dúvida? E segue a sequência, né, de menor valor, no contradomínio, no caso, do menor valor Não, em qualquer um. Valor. Ah, Isso. de qualquer um? Pro domínio também? Na hora que você vai escrever aqui, primeiro vem o menor e depois o maior, tá? Ah, tá. Porque o que significa... Ó, deixa eu mostrar aqui só o seguinte. O que significa o menos 1 e 5 aqui? Esse aqui não é só o menos 1 e o 5, tá, gente? Significa que é o menos 1 até o 5. Ou seja, todos esses valores aqui, eles fazem parte do domínio. Eles estão aqui dentro. O 3 está aqui, o 4 está aqui, o 0 está aqui, o 2 está aqui, todo mundo está aqui dentro. Só quem não está aqui, por exemplo, o menos 2 não está aí dentro, não, tá bom?
O 6 não está aqui dentro. Então, quando eu pego o menor valor e o maior valor, na verdade, eu estou pegando todos os valores entre o menor e o maior. Mas eu não preciso pegar todos, eu só preciso pegar o menor e o maior, porque aí eu incluo todo mundo dentro deles quando eu escrevo com colchetes. Lembre-se que nas nossas primeiras aulas do caderno 1, a gente justamente utilizou isso. Ó, quando nós temos o colchete fechado de -1 a 5, na reta, isso significa que vai do -1 ao 5. Então, significa dizer que o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, estão tudo aqui dentro desse intervalo, tá? Isso é uma anotação de intervalo, caderno 1, as primeiras aulas do caderno 1 de matemática. Alguma dúvida? E quando ele pede o domínio pra gente? Tipo assim, o domínio e o conjunto imagem. O X e o Y, no caso. É isso que eu acabei de falar. Domínio, do eixo 1 e o X, 5, né? o eixo X é do -1 ao 5, o eixo Y do -2 ao 3, que é a imagem. Domínio é X, contra imagem é o Y da nossa função. Então é isso. Aí eu vou passar a tarefa para vocês agora, lá no plural, no Maestro. Vocês entrem, façam elas, tirem as dúvidas e não esqueçam de fazer o plural. Plural, ele é importante por 2 motivos. O primeiro, para o aprendizado de vocês, e o segundo é para a nota, tá, gente? Eu preciso que vocês façam, não só para vocês aprenderem, é o mais importante aprender, mas eu preciso que vocês façam para eu poder lançar a nota para vocês. Eu não quero que nenhum de vocês fique com nota baixa, tá? Porque aí vocês vão ter que tirar uma nota muito alta na prova e tal. Então façam a tarefa mínima como a gente havia combinado, tá? Vão sempre fazendo a tarefa mínima aí para lançar a nota de vocês. Então, pessoal, é isso. Se cuidem, tomem cuidado com o corona, não saiam de casa e até a próxima, viu? Valeu! A Bárbara está entrando agora. Você não precisa ter medo não, né, professor?